Fala, torcida do Corinthians, nação alvinegra. Tô chegando aqui com mais um vídeo insano naquele pique para trazer as novidades do Timão para vocês, rapaziada. O vídeo tá cheio de novidade aí, então fica até o final, já vai deixando aquele likezão maroto para tá dando aquela fortalecida no nosso canal. E lembrando aí também, quem não é inscrito ainda, já se inscreva, não perca tempo. Vem fazer parte aí do bando de louco e ficar sempre por dentro de tudo que rola no Timão. Então, rapaziada, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Rapaziada, e o Corinthians chegou a um acordo por Ederson. As últimas pendências contratuais foram resolvidas e o volante assinará com o Timão por 5 temporadas. A princípio, o jogador de 20 anos firmaria um vínculo de 4 anos. Mas o Corinthians aceitou estender o período para ter um desconto no valor das luvas a ser pago pelo clube. O empresário André Cury foi quem tratou com a diretoria corintiana esta negociação. Ederson é aguardado em São Paulo para realizar os exames médicos nesta quarta-feira. Esse é o último passo antes do anúncio oficial. Caso tudo ocorra bem, como todos imaginam, o anúncio deve ser feito nas próximas horas. O Corinthians deve ficar com 65% dos direitos econômicos de Ederson, que conseguiu uma rescisão amigável junto ao Cruzeiro no início do mês por conta de salários atrasados. O próximo reforço corintiano joga nas duas primeiras funções do meio-campo, ou seja, ele pode tanto atuar na função de Victor Cantillo como na de Camacho. A contratação foi encarada como uma oportunidade de mercado e teve aprovação de Thiago Nunes. E o diretor de futebol do Willian Monteiro Alves falou sobre a possibilidade de repatriar nomes como o de Renato Augusto e Paulinho. Os dois estão no futebol chinês e têm encontrado problemas para trabalhar por conta da epidemia de coronavírus. A doença se espalhou pela China e tem feito com que muita gente abandone o país. Ídolo do Corinthians, o volante Paulinho tem treinado no CT Joaquim Grava para manter a forma enquanto o campeonato chinês está paralisado. O jogador tem contrato com o Guangzhou Evergrande até o final de 2023. Nesse caso, a possibilidade seria de um empréstimo. O campeonato está oficialmente parado na China até março, mas o prazo pode se estender caso a epidemia não esteja totalmente controlada no país. O caso de Renato Augusto é parecido. O jogador tem contrato com Beijing Guoan até 2021 e seu time fez a pré-temporada na Espanha, assim como os demais clubes chineses. Ele disputará os 3 primeiros jogos da Liga dos Campeões da Ásia fora de casa, ou seja, jogando longe da China, ao menos até abril. Ainda durante essa semana, uma nova data para o início do campeonato chinês deve ser divulgada. E a estimativa é que o campeonato retorne no fim do primeiro semestre, ou seja, só depois de junho. Os times chineses, porém, não devem liberar tão facilmente os estrangeiros do elenco, principalmente os que estão disputando a Liga dos Campeões, porque caso abram mão dos jogadores estrangeiros, não poderão inscrever outros estrangeiros para substituí-los, pois o prazo de inscrições já terminou. Mas em todo caso, a torcida corintiana vai ficar aí no aguarde, ver as cenas dos próximos capítulos e torcendo, é claro, para o retorno de ambos os jogadores. Toda a torcida alvinegra adoraria ver de novo Paulinho e Renato Augusto com o manto alvinegro, não é mesmo? E na manhã desta quarta-feira, o Corinthians treinou e o treino foi intenso sob um sol forte no CT Joaquim Grava. Os jogadores treinaram por 2 horas, observados e orientados pelo técnico Thiago Nunes, que aproveitou a longa atividade para fazer testes na equipe. Danilo Avelar e Léo Santos fizeram exercícios em um campo separado. Ambos estão em fase final de recuperação. Ramiro não apareceu no gramado e está em fase final de fisioterapia e é dúvida para o jogo do fim de semana.
Depois do aquecimento, o grupo foi dividido em 4. Em confrontos de um time contra o outro, passaram boa parte do treino em exercício de campo reduzido. Depois, em outro campo, o grupo fez uma atividade de ataque contra a defesa, focado em pressão na saída de bola, com os jogadores de ataque sempre buscando fechar os espaços e roubar a bola para fazer o gol. Na reta final do treino, Thiago Nunes comandou um coletivo com as dimensões normais do campo. Nesse momento fez alguns testes no time, mas não deu pistas sobre a equipe que pretende mandar a campo no sábado. O jogo será contra o Água Santa em Diadema. O treino teve 2 momentos de preocupação com jogadores importantes. Primeiro foi Pedrinho, que rapidamente foi examinado pelo Dr. Ivan Grava depois de machucar o tornozelo esquerdo em uma dividida ainda na primeira atividade. Depois, Lucas Piton ficou sentindo o nariz após um choque, mas ambos os jogadores não devem preocupar aí para o fim de semana. O Corinthians ainda treina na quinta e na sexta-feira, antes da partida contra o Água Santa, pela 7ª rodada do Paulista. O volante Paulinho, que tem a situação monitorada pelo Corinthians, mais uma vez voltou a aparecer com o uniforme do clube no CT. Para a alegria dos torcedores que acompanharam a atividade no local, o jogador atendeu a todos que pediram e ficou observando o treino no campo. O volante Christian, atualmente jogador da Juventus da Moca, também visitou o CT do Corinthians e posou para fotos ao lado de Paulinho. E o Corinthians espera a confirmação oficial do Benfica de que o clube comprará os direitos econômicos de Pedrinho na próxima janela de transferências da Europa. Mas enquanto isso não acontece, o clube tem um acerto verbal para renovar o contrato de Pedrinho até 2023 e, além disso, dobrar o salário do atleta. A conversa para que aconteça a extensão do vínculo se deu em setembro do ano passado, quando ficou acertado entre o atleta e o presidente do clube que ele teria um aumento na casa de 133% em relação a seus últimos vencimentos e renovaria por mais 3 anos. Como o Timão tinha grande expectativa de negociar o atleta neste começo de ano, ficou acertado o seguinte entre as partes: o aumento valeria a partir da data do acerto verbal em setembro, mas só seria homologado caso não houvesse uma negociação consolidada neste começo de ano. Dessa forma, caso assinasse com um clube europeu e deixasse o Timão, não haveria motivo para executar todos os trâmites burocráticos, pois o atleta deixaria a equipe em menos de 6 meses. Então o Corinthians quer a resposta do Benfica. Se a venda for confirmada, Pedrinho receberá a diferença entre o antigo e o novo contrato, mas apenas pelos 6 meses. Se a resposta do Benfica for a desistência da contratação, o Timão deve executar a prorrogação de contrato com Pedrinho e aumentar o salário dele em 133%. No entanto, mesmo que o Benfica não compre Pedrinho, é improvável que ele feche a temporada como jogador do Corinthians. A expectativa é de que ele dê um salto na carreira em 2020 em termos de números de gols e assistências, mostrando que está pronto para ir para o futebol europeu. Bom, torcida do Corinthians, nação alvinegra já vai chegando com os 2 pés no like. Deixa aquela curtida insana para fortalecer, que logo eu tô de volta aqui com todas as novidades do Timão. Então eu vou ficando por aqui, mas logo eu tô de volta.
Então fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e até a próxima!